Olá, eu sou o professor Maurício Peixoto e você está no canal Aprendiz em Saúde. Hoje eu vou falar de como te ensino, ou, com um título um pouco mais técnico, os 3 paradigmas instrucionais. Para começo de conversa, é te dizer que esses paradigmas e esses modelos foram construídos e pesquisados principalmente na perspectiva do ensino. Como eu vou ensinar determinadas pessoas de determinada maneira, é basicamente isso. Mas esse é um canal de aprendizes, para aprendizagem. Então, o que eu quero chamar a tua atenção é que esses paradigmas existem e, mais do que isso, como você vai se organizar frente a isso. Eu acho que esse é básico, né? Por quê? Eles estão aí presentes, eles estão acontecendo, e isso independente da tua vontade. No entanto, mas na medida que você sabe o que está acontecendo, você sabe como as coisas estão se passando, você pode agora escolher se continua trabalhando nesse mesmo paradigma, busca uma outra solução, um outro lugar, uma outra pessoa, ou pode escolher ficar nessa situação. Às vezes você não tem muita escolha, às vezes é inevitável. Mas mesmo nesse caso, sabendo como funciona o paradigma, você vai saber o que fazer frente a ele. Ou seja, você vai entender quais são as regras do ambiente, do local, e aí, escolhendo ficar nesse local, você vai saber como se comportar. Isso te dá algum tipo de versatilidade, algum tipo de flexibilidade, algum tipo de poder sobre o seu aprendizado, tá claro? Primeiro modelo é um que você provavelmente já conhece, é mais tradicional, que é o modelo comportamental. Ou seja, esse modelo trabalha por comportamento. Ele entende que você sabe alguma coisa, fez alguma coisa, desenvolveu, se você apresenta um determinado comportamento, que pode ser observado, que pode ser medido. Ou seja, você sabe, demonstra determinadas coisas e essas coisas podem ser medidas. E podem ser medidas por quê? Não só, num primeiro momento, a instituição, o professor, o ambiente sabe o que está te ensinando, sabe em que quantidade esse conhecimento está sendo passado para você e, portanto, é capaz de medir o quanto desse conhecimento que foi passado você é capaz de reproduzir, você é capaz de apresentar comportamentos observáveis e, portanto, mensuráveis. Um aspecto que é muito importante desse modelo é que aprendizes e especialistas são iguais. São iguais em que sentido? Eles fazem parte do mesmo mundo, eles fazem as mesmas coisas, pensam da mesma maneira, mas o que diferencia, nesse caso, o especialista? É porque o especialista, ele sabe mais que o aprendiz, ele faz mais que o aprendiz, ele faz mais rápido, e a grande ideia de você, nesse modelo comportamental, é você perceber o que o especialista faz. E quando eu estou falando de especialista, o especialista pode ser um especialista profissional, pode ser o seu professor, pode ser um instrutor, pode ser uma apostila que descreve um determinado comportamento, um determinado conceito, pode ser qualquer coisa que naquele momento você entenda como alguém ou um recurso que sabe mais do que você, ou que faz mais rápido. Pode ser uma pessoa, um livro, uma apostila, o que quer que seja. E já que você está nesse sistema, escolheu ficar nisso, então o que você faz? Como é que você aprende? Você aprende copiando o especialista. Como assim? Você observa o especialista, vê o que ele faz, como é que ele faz, o que ele sabe, e esse é o modelo que você vai utilizar para o seu aprendizado. Por isso é muito importante, nesse modelo de aprendizado, que você encontre modelos adequados para você. Determinados professores, às vezes são bons, outras vezes são ruins. Alguns especialistas, alguns profissionais são bons, outros são ruins. Então, nesse processo de busca, você vai encontrar, de alguma maneira, em algum momento, alguém que seja um modelo importante para você. Não quer dizer que seja um único modelo, não quer dizer que seja uma única pessoa, e não quer dizer que seja um único livro. Mas, ao longo do tempo, por exemplo, para cada conteúdo, para cada tarefa, para cada domínio do conhecimento, pode ser que você encontre um modelo
específico, que seja mais adequado a você. Mas seja lá o que for, quer seja um modelo, 2, 3, o que seja, caso seja um modelo universal, seja um modelo específico, isso não importa aqui, você precisa procurar modelos significativos para você, que é fundado nesses modelos que você vai aprender a fazer corretamente, a saber o que tem de ser feito, o que tem de ser sabido, as maneiras com que você tem de fazer as coisas. Então, ou seja, o seu trabalho no modelo comportamental é desenvolver comportamentos que são semelhantes, análogos, similares ao do especialista. Agora vamos para um outro modelo. Nesse modelo, o aprendiz é bem diferente do especialista. Não porque, como no anterior, o especialista faz mais rápido, sabe mais e assim por diante, embora frequentemente isso aconteça. Mas isso não é importante. O importante é que o especialista possui modelos de comportamento, ele possui principalmente teorias que explicam o mundo, visões de mundo que são diferentes do aprendiz. O que eu quero dizer com isso? Isso é particularmente interessante em situações, por exemplo, você entrou para uma faculdade. Pode ser de medicina, pode ser de direito, pode ser de engenharia, pode ser qualquer profissão. Eu vou falar da medicina, que é mais a minha área, né? Quando você está no ginásio, está fazendo um vestibular, está no segundo grau e vai entrar para a faculdade, você escolhe uma profissão por variadas razões. Mas sejam elas quais foram, você tem uma certa visão do que é aquela profissão. No meu caso, por exemplo, eu tinha uma visão do que era ser médico, porque eu já me havia tratado com médicos, eu conhecia médicos, eu via médicos atuando no mundo real, ou em filmes, ou em seriados, o que quer que seja. Eu tinha essa visão assim, e para mim, hoje eu vejo uma visão meio romântica, né? Meio do tipo que o médico é isso, é aquilo. Ou seja, eu tinha na cabeça um modelo de médico. E, portanto, tinha também na cabeça um modelo do que é a prática médica. Entrei para a faculdade. Passei 6 anos na faculdade, fiz residência, depois fiz um mestrado, depois fiz um doutorado. Em alguns momentos me aproximei mais da medicina e da medicina de algumas especialidades. Passei pela ginecologia e obstetrícia, depois entrei em outras áreas. Então, o que aconteceu comigo nesse processo? Hoje em dia, sim, acredito que continuo sendo um idealista, continuo tendo uma visão altruística da medicina, continuo acreditando na medicina como uma profissão de ajuda às pessoas, isso com certeza sim, mas essa visão se modificou. Eu sou um pouco mais pragmático, eu tenho uma visão um pouco mais profissional do que as coisas são, como são. Algumas fantasias que eu tinha desapareceram ao longo do curso, foram substituídas por outras situações. Então, ou seja, hoje eu continuo médico, eu continuo me considerando um bom médico, atuo na área de educação, atuo na área de educação em saúde, como eu estou no NUTES, por exemplo, mas não vejo a medicina do jeito que via do passado. Vejo de outra forma, de outra maneira. Ou seja, a minha visão do que é a medicina ao longo do tempo foi me transformando. Então, se hoje eu sou um especialista na área médica, eu sou diferente do aluno, do calouro do primeiro ano de medicina, que entra para a medicina logo agora, achando que a medicina é determinadas coisas. Então, ou seja, as minhas teorias explicativas do mundo se modificaram. Esse é talvez um pouco mais complicado de você perceber em que paradigma você está. Mas há algumas maneiras de entender isso. Se você está nesse modelo evolutivo, você está numa instituição que te coloca muito mais em ações, que te coloca muito mais em maneiras de pensar o que você faz.
tem eu diria que uma pedagogia mais crítica do assunto. Você vê que, sim, vão te dar informação, sim, vão querer que você incremente o seu conhecimento, sim, mas nas aulas, nas palestras, nos livros, nas suas práticas profissionais, essas instituições e esses locais vão procurar estar trabalhando com você muito mais o significado do que você faz, de como você pensa das suas ações. Então, como é que você aprende numa situação dessas? Analisando o pensamento dos seus mestres, dos seus tutores, dos seus instrutores. Analisando o sentido e o significado do que está nos livros, do que está nas apostilas, do que está nos vídeos, no que está nos recursos de informação. E aí, como é que você descobre isso? Como é que você faz essa análise? Com duas perguntas fundamentais. Primeiro, como é que esse especialista, como é que esse instrutor está pensando sobre o assunto? O que é que ele pensa? E principalmente, como é que ele explica os eventos importantes da sua profissão? Como é que ele entende o que é, no caso da medicina, o que é um paciente, o que é um hospital, o que é um atendimento médico, o que é uma doença, mais do que uma descrição de sinais e sintomas, mas o que em última análise significa aquela doença naquele paciente. Então nós estamos falando de visões de mundo sobre a profissão. Você já deve ter percebido, quando eu falo dessa mudança de pensamento, o aprendizado que acontece com você é um aprendizado que é diferente do anterior. No anterior você ia incrementando, ia colocando uma camada em cima da outra de conhecimento. Neste caso, nada disso. Eu te disse, o especialista pensa em ter uma visão de mundo diferente do aprendiz. Ou seja, você aprende por perturbação. As suas teorias, as suas visões de mundo vão sendo, ao longo do tempo, sendo conflitadas com as teorias dos especialistas. E esse processo de conflito, de interpenetração de teorias e visões de mundo, vão fazendo com que você comece a pensar de uma forma diferente e, ao longo do tempo, se transforme num especialista. Então, pense nisso. Modelo evolutivo como uma alteração da sua visão de mundo, que acontece por perturbação das visões originais que você possuía quando entrou nesse domínio específico do conhecimento. Há um outro modelo, que é o noviciado. No primeiro, a diferença era por incrementos. O especialista sabia mais. No segundo, era visão de mundo. Era teoria explicativa. Neste caso, no noviciado, o aprendiz e o especialista fazem parte de mundos completamente diferentes um do outro. Completamente. Eles podem até ser capazes de compartilhar coisas, de se comunicar, mas não há movimento, não há possibilidade de comunicação além dos níveis mais básicos. Como é que você reconhece isso? Estamos num ambiente profissional. Todo o ambiente profissional tem seu jargão, tem suas piadas, tem seus trocadilhos. Então, quando você entra nesse ambiente, você frequentemente você fica sem saber onde botar as mãos, você fica sem saber o que eles realmente estão dizendo. E é frequente brincadeiras que veteranos fazem com calouros de pedir determinadas coisas e o calouro não entende do que está falando, porque, veja, é mais do que não possuir determinada informação, determinado conhecimento. É muito mais uma forma de compreender. Especialistas se comportam de forma diferente. Eles se organizam, se comunicam a partir de jargões, a partir de critérios diferentes. Há situações, por exemplo, que especialistas podem falar um com o outro sem explicar, com um olhar. Se a gente está numa equipe de saúde, por exemplo, e nós estamos atendendo um processo de emergência, rapidamente a equipe se organiza e se é uma equipe treinada, se é uma equipe bem integrada, rapidamente todo mundo sabe qual é o seu papel, com um olhar já sabe quem vai liderar, quem
quem vai ser liderado, quem tem de fazer o quê. E sem muita explicação, com poucas palavras, o líder ou alguém da equipe fala alguma coisa, o outro já entende. Tem aquela história de dizer que, por exemplo, para bom entendedor, meia palavra basta. É mais ou menos isso que acontece no noviciado, né? Então, o que acontece? Como é que você aprende? Você aprende por aculturação. Você sai da sua cultura original e começa progressivamente a participar da cultura do especialista. Em algum momento você se torna um especialista e, ao se tornar um especialista, você passa a compartilhar com outros especialistas da sua comunidade daquele tipo de cultura. Portanto, isso é um processo de aculturação. E como é que você faz isso? Como é que você aprende isso? É essencial nessa situação, quando você reconhece essa situação, você tem de participar de equipes, você tem de participar do trabalho profissional, você tem de ir para ambientes profissionais e conviver com as pessoas, com as equipes, com os profissionais, com os auxiliares, com todas as pessoas que participam daquele grupo. Porque aí, claro que você precisa ter informação, precisa ter conhecimento, você precisa ter aquelas teorias evolutivas lá do que eu já falei, do modelo comportamental e do modelo evolutivo, mas mais do que isso, você precisa participar dessa cultura. E por duas razões. Primeiro, o conhecimento que você obtém aqui é um conhecimento tácito. O que é um conhecimento tácito? É aquele que não tem muita explicação, aquele que se apresenta inteiro num dado momento. Você não explica bem porquê, como, quando, onde, não é bem isso. Ele acontece, ele é totalizante. Então o conhecimento é tácito. Você vê, você sente, você percebe e chega à conclusão que é aquilo. É algo como, por exemplo, quando você está num grupo de amigos, você tem um grupo de amigos, os amigos estão conversando, está acontecendo alguma coisa, e você entra, chega, e de repente você não sabe direito o que é, mas sente que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar. Você pode explicar isso? Você pode explicar em detalhes como você percebeu, o que aconteceu? Se você fizer um grande esforço, você vai falar, não, eles estavam falando de uma coisa, falando de outra, não, eles trocaram olhares. Tudo bem, tudo isso você pode até falar, mas você percebe que numa situação dessa o conhecimento é totalizante, portanto, é um conhecimento tácito. Então essa é a primeira situação. E a segunda situação é quando o conhecimento, a situação, o conhecimento em si, ele varia conforme o contexto. Um comentário que é jocoso, que é engraçado numa determinada situação, muda o contexto, passa a ser sério. Então, como é que você pode entender esse contexto? Ou seja, o que significa determinada coisa num determinado contexto? E essa mesma coisa, num outro contexto, significa outras coisas. Tá claro? Essas são duas grandes características do conhecimento nesse modelo de noviciado. Portanto, é fundamental que você, nesse modelo, encontre situações, contextos, ambientes em que você possa participar do processo profissional. Eu te apresentei até agora três paradigmas e apresentei-os de forma diferente, apresentei-os como se fossem diferentes um do outro, em um certo sentido são, mas no mundo real eu quero chamar a sua atenção que eles se interpenetram. Você está numa faculdade, por exemplo, em algum momento você vai conviver com o modelo incremental, com o modelo comportamental. Em outras situações, talvez em outras disciplinas, vai ser o evolutivo. Quando você for para a prática, sair da aula teórica e for para um laboratório, for para um hospital, for para uma obra, for para um fórum, você vai cair mais provavelmente no modelo noviciado, quer dizer, mas todos eles fazem parte de um mesmo processo de desenvolvimento. Então, perceba que às vezes você vai precisar se comportar de uma maneira, às vezes você vai precisar se comportar de outra. Então, você agora já conhece esses modelos e já sabe como se comportar em relação a eles. Então agora eu vou fazer um pedido para você. Primeiro, se você gostou desse vídeo, achou que ele é útil,
ele serve para você, se inscreva aqui no canal. Perceba que se você estiver inscrito nele, cada novo vídeo, cada nova informação, você vai receber isso na sua caixa de mensagem, vai receber um e-mail, e você não vai precisar ficar vindo aqui toda hora para saber se tem novidade ou não. E se você gostou, é razoável você imaginar que as próximas informações, os próximos vídeos que eu colocar vão ser interessantes para você também. E, por favor, eu estou trabalhando para que isso aconteça, né? Então, esse é um convite que eu faço a você. E o outro é um pedido de ajuda. Veja o seguinte, esse é um projeto de extensão. É quando eu estendo para a comunidade que dá suporte à universidade, e aí são todas as pessoas do país, o produto do nosso conhecimento. Nós produzimos, nós trabalhamos, nós produzimos conhecimento. E é bom que esse conhecimento seja útil para as pessoas. E esse vídeo e esse canal é uma forma de divulgar esse conhecimento. Então, se você tiver pessoas que você acha que vão se beneficiar com essas imagens, que vão se beneficiar com esse conteúdo, então compartilhe com elas. Pode ser um parente, pode ser um familiar, pode ser um amigo, um colega de trabalho, um chefe, alguma coisa nesse sentido, que ele pode se beneficiar. Então compartilha, coloca nas suas redes sociais, convida pessoas para participar, e com isso você está participando dessa grande missão que a universidade tem de ajudar a sociedade com o produto do seu conhecimento. Tá certo, gente? Então, eu agradeço a sua atenção e nos vemos nos próximos dias ou semanas, ou que seja, nos outros vídeos que eu estarei publicando ou que já foram publicados anteriormente. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.